Olá, boa tarde. Estamos começando mais um webinar do Pro Legislativo. Meu nome é Sérgio Lerrer, sou editor do Pro Legislativo, sou jornalista, atuo na área do interesse público, especialmente sobre as questões do Legislativo. E hoje nós trouxemos mais um tema daqueles temas que nós consideramos que são contemporâneos, que dialogam com o nosso tempo e dizem respeito às pessoas que de alguma maneira querem colocar suas instituições perfiladas com a transformação da estrutura pública. E hoje o tema que nós escolhemos, trazendo uma pessoa proeminente da área, de grande especialidade, que é também pilota uma entidade transformadora mundial e com sede aqui no Brasil, com atuação no Brasil. Nós vamos falar sobre compras sustentáveis do poder público, né? Já houve um período em que a gente falava de sustentabilidade, e sustentabilidade era algo adicional, era algo de política do bem, quando política do bem era aquilo que se fazia quando sobrava um tempo. Na verdade, hoje sustentabilidade está, assim como a tecnologia, presente no DNA de nossos tempos, no DNA da governança, seja de instituições públicas ou instituições privadas. Sem sustentabilidade, qualquer estrutura hoje em dia e qualquer ecossistema é perdulário. Nós recentemente tivemos, exatamente no dia 23 de outubro deste ano, um decreto assinado pelo presidente Michel Temer sobre compras sustentáveis, criando um guarda-chuva permitindo que o poder público seja incentivado e crie critérios em suas compras públicas, reproduzidas em toda a pirâmide federal, estadual e municipal, a respeito de classificação de produtos que de alguma maneira e serviços mereçam essa categoria de sustentabilidade. É o poder público pela primeira vez, de forma formal, homogênea, em âmbito nacional, sinalizando a importância do engajamento nas compras sustentáveis, já que hoje as iniciativas são esparsas, municipais, estaduais, tem tribunais de contas, se não me engano, 3 ou 4 no Brasil hoje em dia, que já institucionalizaram, tem outros que também fazem algumas licitações sustentáveis, mas não ainda de maneira regulamentada e identificável publicamente. Para comentar a respeito dessa orientação das compras sustentáveis no poder público, como ela acontece no setor privado e como pode acontecer no setor público, nós temos a participação no nosso webinar de hoje de Maureen Caína. Maureen, ela é presidente do FSC Brasil, é uma entidade internacional com essa instância no Brasil também, que tem um sistema de classificação a partir do uso da madeira, é um dos setores que impactam, um dos que mais impacta na questão das compras sustentáveis. Boa tarde, Maureen. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar desse tema que tem um potencial de impacto tão significativo na vida da sociedade como um todo. Agradecer essa oportunidade. Bom, eu acho que é interessante a gente começar talvez situando um pouco do que se trata o FSC e a certificação florestal como um instrumento de promoção da sustentabilidade, né? Então, a FSC é uma organização que está presente no mundo todo, né, em muitos países. Tem uma organização nacional aqui no Brasil, a qual eu acabei sendo eleita para presidir. E a missão do FSC, o seu slogan, o seu lema é Florestas para Todos, para Sempre. Isso é uma tentativa de traduzir de forma prática o sonho da sustentabilidade que está alicerçado aí nos recursos naturais que a floresta é capaz de fornecer. E quando eu estou falando de floresta, estou falando tanto das florestas nativas, né, quanto das plantações florestais, ou seja, culturas como culturas agrícolas, só que de árvores, que são estabelecidas para fornecer produtos de base florestal, em geral, madeira, mas também pode ser produtos não madeireiros, como resinas, como a própria casca para usos ilustrativos. E o FSC, o que ele usa como estratégia, né, para tentar a promoção das florestas? É estabelecer padrões de manejo, de gerenciamento dessas florestas, que respeitem os aspectos ambientais,
que contemplem as questões sociais de quem está envolvida com esse manejo, com essa produção, e que também contemplem as questões técnico-econômicas, né, que a gente está falando dos 3 pilares, os alicerces da busca da sustentabilidade. E como é que o FSC faz isso? Estabelecendo regras, normas de operação, né, jeitos de trabalhar. Essas normas, elas são adaptadas e traduzidas para cada país onde elas são utilizadas, e existe uma organização independente que verifica nas empresas que voluntariamente decidem ter essa certificação se essas regras estão sendo cumpridas. Então, de maneira bem resumida, disso que trata o desafio do FSC. Com isso, quando a gente vai adquirir um produto que é certificado, que tem essa certificação, a gente está adquirindo um produto que se preocupou com todos esses aspectos e que, portanto, é um produto que está contribuindo de alguma maneira para essa utopia, para esse sonho que a gente tem de garantir a sustentabilidade, né? E aí produtos de madeira, basicamente, mas também outros produtos que foram produzidos a partir de matéria-prima florestal, né? Cosméticos, por exemplo, produzidos através de sementes ou extrativos vegetais, móveis, papelaria, enfim, uma série, tudo aquilo que é produzido a partir de insumos que vieram de uma floresta, seja uma floresta nativa ou uma plantação florestal. Agora, Maureen, para o pessoal que está nos assistindo poder entender, a questão da certificação ser feita por uma entidade, que é uma entidade não ligada a governos, ela é importante porque permite uma autonomia, uma independência, critérios longevos que subsistam não só no país, mas como no mundo, num certo alinhamento independente de governos, quer dizer, essa autonomia é fundamental para dar veracidade? Sem sombra de dúvida, ela está muito alicerçada na questão da independência, tá? Até porque quem cria essas regras, é importante também falar, o FSC é uma organização formada por membros que estão alocados no setor ambiental, no setor social e no setor econômico, ou seja, resultado de um grande consenso daquilo que é necessário e, ao mesmo tempo, daquilo que é praticável, que é possível. Isso por si só, já confere um nível de credibilidade, de robustez, de consistência muito grande para os padrões de manejo do FSC. Mas, para além disso, os padrões eles são mundiais, eles têm uma adaptação que é local, mas eles são mundiais no sentido de garantir uma consistência. Então, um produto que segue as regras aqui no Brasil, ele tem que estar em pé de igualdade com aquele que está sendo produzido na Ásia, na África, na América do Norte, em qualquer lugar. E isso só pode ser feito descolando um pouco de uma regra que é imposta por o governo, porque as estruturas legais são muito diferentes em todos esses países. Certo. E, Maureen, no caso, né, também tentando explicitar para quem nos assiste o contexto, é que existem, digamos assim, fabricantes e fornecedores que respeitavam no passado algumas regras e outros que não respeitavam algumas regras. Quem não respeita as regras, que levam em consideração seu ecossistema, não ser perdulário com as matérias-primas, respeitar a fonte, da onde são extraídas as matérias-primas, no caso, com certeza sempre tem custos um pouco mais elevados, inclusive porque paga a fonte, né, do que quem não necessariamente respeita as regras, que às vezes acaba tendo custos mais baratos, no caso, por exemplo, de madeira, o uso de árvores, né, que às vezes pega de áreas públicas, pega de áreas que são reservas ambientais, e assim acaba sendo uma concorrência desleal, ao meu ver. No caso, então, esses membros do FSC, alguns que são fornecedores, fabricantes, eles também estavam preocupados em se diferenciar da chamada concorrência desleal? Claro que sim, não há dúvida de que há uma diferença muito grande do custo de produção em uma cadeia que respeita o direito dos trabalhadores, que assegura condições adequadas de trabalho para essas pessoas, que respeita as comunidades, que remunera, né, esse ativo natural. Tem um custo muito maior, com certeza. E a certificação ela vem com esse papel também de marcar essa diferença, né? Não é simplesmente a própria empreendedora ou a própria empresa que está dizendo eu estou fazendo de maneira correta, senão que um organismo independente, devidamente acreditado para fazer isso, está indo em loco, no campo, verificar como é que isso está acontecendo e mais, está consultando
partes interessadas que possam ser afetadas por essa atividade para se certificar de que aquilo realmente está ocorrendo. Agora, no caso, muitas vezes o consumidor, então, ao estar comprando um produto, saiba ele consciente ou não, ele está se engajando numa cadeia produtiva melhor ou pior. Uma cadeia produtiva que desestrutura o meio ambiente ou que ajuda esse meio ambiente a ser sustentável e se recuperar de forma contínua. A criação do selo da entidade, do FSC, também visava conscientizar o consumidor? Sem sombra de dúvida. Na verdade, a estratégia do FSC, isso começou lá no início da década de 90, um momento em que muitas organizações começaram a se preocupar e se mobilizar em função do desmatamento e dos danos aos recursos naturais, e um grupo de pessoas e organizações entendeu que era melhor tentar premiar as boas iniciativas e aqueles empreendimentos dispostos a arcar com esse custo superior, do que simplesmente tentar boicotar quem não atua de maneira correta. Mas para que isso tenha sucesso, e em alguma medida sim vem tendo sucesso, o consumidor é peça-chave nesse processo, porque na verdade nós somos peça-chave nesse processo, porque através das nossas escolhas diárias, né, do supermercado, a loja de imóveis, inclusive o veículo que a gente decide comprar ou utilizar, que a gente está influenciando nesse processo de obter ou não uma disponibilidade de recursos naturais no futuro para as futuras gerações, que é a meta da sustentabilidade, né? Garantir que as próximas gerações também possam usufruir desses recursos naturais que a gente hoje tem à nossa disposição. Tá certo. Agora, Mauro, indo para o tema que nós focamos aqui no webinar, que é a diferença que o poder público pode fazer, que os consumidores, com certeza, a grande massa que, na medida que vai se somando compra a compra diariamente, minuto a minuto, mês a mês, são grandes agentes de transformação e cada indivíduo sozinho pode ter a consciência, ao saber dos critérios, de fazer e decidir em que cadeia econômica vai se engajar. Agora tem a questão do poder público, que a gente sempre acredita que o poder público ele também tem um perfil indutor, ele pode ser educativo nos processos, né, porque o poder público nem sempre ele, digamos assim, enquanto consumidor, enquanto comprador, ele precisaria necessariamente se engajar naquilo do que é mais barato, digamos, né? Que hoje, inclusive, nós temos, né, a legislação de licitação no Brasil que obriga o poder público a comprar o mais barato. No entanto, nem sempre o mais barato é ético, nem sempre o mais barato é legal, nem sempre o mais barato está incluso numa cadeia econômica interessante, às vezes até pode ser uma cadeia econômica humanamente que desobriga aos direitos trabalhistas e outras questões, né? Como é que estava essa questão do engajamento do poder público nas compras sustentáveis no Brasil? Então, o poder público, eu vejo dois papéis cruciais. É esse que tu mencionaste do exemplo, através das suas atitudes, demarcar uma postura a ser seguida por outros entes, mas também como um grande consumidor. A gente tem que considerar que os governos, nos diferentes níveis, seja municipal, estadual ou federal, é um grande consumidor para todas as suas estruturas de funcionamento. E é um grande consumidor de produtos oriundos de base florestal, né? Podemos começar pelo um exemplo mais clássico, que é a demanda de papel, de imprimir e escrever, que apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje à disposição, ainda é um insumo muito utilizado em todas as instâncias do poder público. Podemos falar de construção civil, em projetos que são tocados, que são de responsabilidade ou de posse do poder público, movelaria e uma infinidade de produtos que têm a sua origem, que têm o seu insumo principal vindo de alguma atividade florestal, tanto de floresta nativa quanto plantada. Então, enquanto um consumidor com alcance, com uma capacidade de impacto muito significativa, é muito relevante que a gente tenha esse decreto que foi recentemente publicado e que coloca como um dos critérios de decisão nos processos de licitação o fato do produto vir de uma organização certificada por terceira parte em práticas que visem essa busca da sustentabilidade.
Quando eu vou em algum poder público e visito aí dos 3 níveis, judiciário, dos 3 poderes, executivo, legislativo, o pessoal diz, não, aqui nós temos algumas ações ambientais, temos alguns critérios. Uma das primeiras coisas que eu faço aí eu vou lá no toalete, vou no banheiro e dou uma olhadinha no papel de toalete que tem lá, o papel de secar as mãos, ou mesmo no papel higiênico, para ver se tem o selo FSC, né? Porque às vezes o pessoal ainda está naquela questão ambiental de, digamos assim, acha que vai plantar lá uma plantinha, vai plantar uma semente ali do lado de fora, mas não vê a questão das compras como um coração da cadeia econômica sustentável. Você acha que falta também uma formação melhor, de mais qualificação do comprador e de uma, digamos assim, também do decisor daquele poder público, realmente fazer o engajamento das compras, até formar esse comprador para as questões da sustentabilidade? Acho que sim, Sérgio. Acho que a gente tem muita oportunidade de melhorar nesse aspecto da comunicação. O próprio FSC vem empreendendo um esforço grande nesse sentido de traduzir para o público em geral o que significa aquele selinho, aquela arvorezinha que a gente tem lá nos produtos, nas embalagens, enfim, que as pessoas às vezes encontram no supermercado ou em outros locais de compra e não conseguem associar todo o conjunto de valores e significados que está por trás daquilo. Né? Eu vou aproveitar para fazer uma palhinha e convidar o pessoal a se engajar nas nossas redes sociais, da FSC Brasil. Sempre tem informações relevantes sobre tudo que diz respeito a manejo florestal, a questões ambientais em geral, e há essa mensagem, o que significa. Eventualmente até está pagando um pouco mais caro, não é sempre a regra, mas eventualmente o produto certificado pode mesmo custar mais caro, porque custou mais caro para ele ser produzido. E é importante que o consumidor entenda isso, né? A gente teve recentemente, né, não nessa área da questão, bom, não deixa de ser sustentabilidade na área humana também, mas recentemente, nos últimos 2, 3 anos, a gente teve várias notícias não tão agradáveis relativo à ligação da produção de chamada moda rápida, envolvida com o trabalho escravo de imigrantes brasileiros, migrantes no Brasil. Isso acabou criando os chamados TACs, né, os termos de ajuste de conduta do Ministério Público com várias empresas varejistas, que acabou de alguma forma criando algum critério ético mínimo, né? E até eu vi aí, conversando, que muitos consumidores, de alguma forma, passaram a se conscientizar de que, ao decidir aquela compra, não querem se envolver com critérios antiéticos na fabricação dos produtos. O poder público ele tem um potencial bastante grande nesse sentido, pelo impacto das suas compras, pela capacidade de engajamento e das suas comunidades também. Eu acompanhei, por exemplo, lá em Santa Catarina, uma Câmara Municipal que passou a ter uma parte do seu telhado de energia solar e passou a ter 20% a 25% da energia gerada com a energia solar. Passou até a ser um ponto de visitação das escolas, né? Porque o poder público também pode fazer isso, ele pode ter a exemplaridade, que a evolução muitas vezes está pela exemplaridade. E o poder público às vezes tem essa condição. Um outro caso que eu me lembro aqui no interior de São Paulo também, se não me engano, foi na Câmara Municipal de Louveira, que quando teve a crise hídrica aqui em São Paulo, ela conseguiu uma licença no Tribunal de Contas, justamente, acho que até foi um dos critérios que acabou fazendo com que o Tribunal de Contas de São Paulo permitisse compras de produtos, não necessariamente os mais baratos, mas os que fossem engajados numa mudança ambiental. Porque tinha crise hídrica em São Paulo e o pessoal lavando os carros da Câmara Municipal com água. Então aí foi autorizado a comprar um kit químico, que era a princípio mais caro, mas que poupava o elemento mais valioso naquele momento, que era a água, né? Também essas épocas de crise ajudam um pouco a mudança de comportamento. É verdade, é verdade. Ideal seria que a gente não precisasse de uma crise tão severa em vários segmentos, como a gente acaba enfrentando no aspecto ambiental todo dia, antes de tomar uma decisão como essa. Mas que bom que pelo menos a gente possa utilizar a crise como um processo de aprendizado, né? O FSC tem no seu site a lista dos membros, de quem fornece o produto, ele atesta quem fornece o produto dentro dos critérios que o FSC tem. Uma outra pergunta que eu ia te fazer também, se os critérios do FSC eles são internacionais, ou tem diferenças no Brasil para o resto do mundo, como é que funciona?
Tem uma série de informações, sim, sobre empresas certificadas no site do FSC, mas o próprio escritório do FSC Brasil, com sua equipe, vai estar sempre disponível para esclarecimentos em caso de dúvidas, né? Então, só bater e-mail ou ligar lá no escritório, o pessoal é muito atencioso nesse sentido. E quanto aos padrões, sim, são padrões internacionais. A certificação está baseada no que a gente chama de princípios e critérios. Existem 10 princípios universais para o bom manejo florestal. Esses princípios, eles se desdobram em critérios e indicadores, que são como um checklist de verificação, né? E esse último nível aí, que é do checklist de verificação, este sim é adaptado para a realidade local, né? Mas o conceito geral, a regra geral, o princípio, a diretriz, ele vale em todos os países, em todos os continentes, é o mesmo. Isso assegura uma consistência e uma possibilidade segura de comparação entre, por exemplo, produtos que estão sendo produzidos aqui no Brasil, na América do Norte, na Europa, na Rússia, em qualquer lugar onde existam o processo de certificação. Há aquela base mínima que é comum para todos. E vale dizer que é uma base mínima que não é muito mínima. O padrão, ele é bastante exigente se a gente for comparar, por exemplo, com requisitos legais. Até porque os requisitos legais, eles variam tremendamente de um país para o outro. E já está na diretriz da certificação que ele pretende ser acima das leis. Ele é realmente um padrão de excelência na atividade florestal. Eu acho que uma das coisas que a gente podia até organizar, Maureen, eu acho que deu um delay na transmissão agora, né? Não, me pareceu aqui. Acho que uma das coisas que a gente poderia vir a organizar, inclusive, é um encontro de entidades certificadoras nacionais e internacionais com os auditores de tribunais de contas, né? Eu acho que seria bem interessante para criar uma cultura, eles tirarem dúvidas, conhecer os critérios de certificação, o que são, até para poderem reproduzir em seus estados, né? Atualmente, a gente tem Tribunal de Contas em todos os estados, tem mais o Tribunal de Contas de municípios em alguns estados, né? E a dinâmica social, da estrutura pública, da organização pública está mudando muito, né? Eu vejo, por exemplo, na área de saúde, que hoje em dia vários hospitais públicos estão sendo administrados pelas chamadas OS, que são organizações de saúde, cooperativas médicas e entidades sem fins lucrativos, está obrigando os auditores de tribunais de contas a se reciclarem, porque o cálculo para poder fiscalizar um hospital público administrado pelo Estado é um, e administrado pela organização de saúde é outro. E eu acho que essa questão das compras sustentáveis é a mesma coisa. Eu acredito que talvez seja interessante uma aproximação maior entre as entidades certificadoras e os auditores que fiscalizam, né, os próprios conselheiros de tribunais de contas, para ter um maior conhecimento e saber até onde pode se estender a formação, né, a jurisprudência de contas, né, públicas sobre compras sustentáveis. A questão das contas públicas cada vez chama mais atenção. A gente realizou aqui em São Paulo recentemente um seminário de jornalismo de contas públicas, atraiu bastante gente, foi bem diferenciado. Por quê? Contas públicas como coração de algo transformador, inclusive as compras, é um fato muito recente e de muito interesse. Eu acho que até eu sugiro para o FSC se engajar com mais outras entidades e, quem sabe, o que você acha de se fazer um evento só para os profissionais de tribunais de contas? Toda e qualquer iniciativa que a gente possa ter para ampliar o entendimento sobre a certificação e o seu potencial de impacto, certamente a FSC está interessado em ser parceiro e desenvolver. Me parece uma ótima ideia, porque na medida em que a gente tem mais público qualificado nisso, a gente tem mais chance de multiplicar a abrangência e o alcance da certificação e todo o benefício que ela gera, né? E esse decreto que foi aí assinado pelo presidente Michel Temer recentemente, a respeito das compras sustentáveis, que ele não é muito específico, mas ele pode servir como um alinhamento geral e estimulador, Maureen? Certamente. Ele não é tão específico, até porque tem, enfim, a formulação legal ela tem certas diretrizes a respeitar, então ela não pode ser excessivamente prescritiva sobre o risco de gerar problemas, mas é seguramente uma iniciativa muito relevante e é bacana de comentar que ela também é fruto, em parte, de um lobby do próprio FSC e das indústrias de base florestal. A gente tem uma organização no Brasil
que reúne, uma entidade associativa de todas as empresas que trabalham com uma base florestal como seu insumo, e essa instituição, ela também, que é a IBA, Indústria Brasileira de Árvores, ela também fomenta boas práticas para as suas associadas, né? E quer que essas boas práticas sejam reconhecidas. Então, nesse decreto também tem fruto aí de um trabalho do setor e do FEC, no sentido de sensibilizar o poder público para a importância que uma política como essa pode ter para a sociedade como um todo, porque quando a gente está fomentando produtos que foram produzidos de uma maneira responsável com o ambiente, com as pessoas e tecnicamente, isso beneficia o coletivo, né? E, Mauro, existe alguma estatística, mesmo extraoficial no Brasil, sobre a questão, por exemplo, a questão madeireira, em relação à extração, quanto é de extração legal, quanto é de extração ilegal, que vira móvel, vira material de construção ou vira papel? Olha só, o papel e celulose 100% no Brasil é produzido a partir de plantações florestais. Então, quando a gente estiver consumindo cadernos, livros, enfim, tudo isso que envolve a nossa interação com a escrita e com a leitura, a gente pode ficar tranquilo que foi, no mínimo, produzido com um recurso de fonte renovável, ou seja, árvores que foram plantadas e manejadas para aquilo e que vão ser replantadas. Claro que tem aquelas que foram feitas respeitando as regras da certificação florestal e outras que não. Então, naturalmente, a gente vai recomendar que se compre papel de fonte certificada. Mas a madeira utilizada é sempre renovável. Já no caso da madeira oriunda de floresta nativa, o cenário no Brasil ele é bem preocupante. Eu não tenho assim dados precisos na última casa depois da vírgula, mas seguramente mais da metade da madeira de floresta nativa que circula no Brasil hoje ela é de fonte legal e de um mau manejo florestal, ou seja, um manejo que resulta ou na perda da área florestal ou num depauperamento muito severo das condições ambientais naquela floresta. Tá? Isso é um cenário para a gente refletir muito, porque não é aquele produto de madeira que está sendo exportado. A gente, em muitos círculos em que eu converso, existe um pouco essa ilusão de que todo o desmatamento que acontece no Brasil, a madeira vai para fora, está indo para o exterior, está sendo exportado. Não. O próprio Brasil é um grande consumidor, seja na construção civil, seja na movelaria, na decoração, enfim, todos os usos que a madeira tem, fica uma parcela muito grande aqui no Brasil. Então, nós, como consumidores, temos uma grande parcela de responsabilidade no que acontece na Amazônia, por exemplo. Tá? Então, a única garantia que a gente tem de um bom manejo florestal hoje é realmente através da certificação. A pessoa muitas vezes ela está comprando aqui em São Paulo, está comprando aí no Rio Grande do Sul, onde você está hoje, e a pessoa fica achando que não tem nada a ver com o consumo que está acontecendo lá na Amazônia, que está acontecendo nas florestas, mas tem a ver diretamente, né? Tem a ver diretamente. Existe algum tipo de apoio assim por parte do FEC sobre questão de licitações sustentáveis, algum apoio técnico? Na verdade, assim, a gente não atua diretamente nos órgãos que executam as compras, mas a gente está sempre disponível a fornecer toda a informação necessária para entender o significado do que é um produto certificado, como encontrá-lo, quais são as empresas produtoras que estão à disposição, nesse sentido, sem dúvida. Tá certo. Bom, Maureen, eu queria agradecer aí a disponibilidade do seu tempo enquanto presidente do FEC, sei que você é bastante ocupada. Hoje a gente quis pautar o nosso público aí de pessoal que é assessor legislativo, pessoal que milita em câmaras municipais, assembleias, temos pessoal de compras, mas temos principalmente pessoal de comunicação, que eu inclusive aí convoco para de alguma maneira fazer repercutir esse nosso assunto de hoje, que seja uma sementinha para que cada um dentro do seu legislativo, porque é o nosso público, possa começar a verificar com a pessoa de compras lá, que de repente está fazendo na rotina,
e não se pergunta se poderia fazer diferente, porque muitas vezes até mesmo a gestão política desse legislativo pode extrair algum capital político de valor se por acaso passar a prestar atenção nisso, né? Me parece, né, Maureen, que se justamente colocar valor nas compras, colocar critério nas compras, se dali não verificar só uma solução de preço, mas uma solução de valor para a sua comunidade, a própria gestão pode ser melhor avaliada, do meu ponto de vista. Sem dúvida vai contar com o apoio e com o engajamento de muito mais gente que também está acordando para a relevância desses aspectos na vida cotidiana. Porque pode ter certeza que na sua comunidade, na sua cidade, existem, né, organizações sociais, organizações de meio ambiente, que vão saber reconhecer, vão saber dar valor e vão até, quem sabe, ser parceiros na medida em que as compras do poder público local tiverem critérios de interesse, de contribuição e desenvolvimento social e econômico ético. Agradeço, super obrigado, a entrevista vai ficar disponível, vamos estar compartilhando em outras oportunidades, e fica aí uma sementinha que eu vou procurar até pensar em como colocar de pé, de se realizar um seminário de formação para a área de Tribunal de Contas, voltado para a aproximação com as entidades que geram certificação na área. Obrigado, Maureen, pela presença. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, então em breve voltaremos com outro webinar, com outro tema que a gente sempre procura, tema de transformação, tema contemporâneo, aqui no Pro Legislativo. Temos uma nova transmissão agora na quinta-feira e vamos ter a presença do professor André Barbi, do Instituto Gama, de Gestão Pública, que estará aqui presente falando a respeito do seu livro, que diz respeito às funções do vereador. Até quinta-feira.